No último vídeo eu projetei a placa principal do robô, e nesse vídeo eu vou estar confeccionando ela, além de fazer todos os testes necessários para garantir o funcionamento. Se você for produzir a placa em uma empresa especializada, você pode pular essa primeira parte do vídeo, que é a confecção, e ir direto para a solda da placa, nesse timestamp aqui. Mas antes de eu começar a confeccionar a placa, eu quero só complementar um ponto que eu acabei esquecendo de falar no último vídeo, sobre o processo de geração dos arquivos para imprimir no Couchê. Na hora de exportar o arquivo para o top, eu esqueci de mencionar que você precisa marcar esse checkbox para inverter a imagem. Você precisa fazer isso para compensar a inversão que ocorre na hora de passar a impressão para a placa. O bottom não precisa disso, só o top. Então, vamos para a corrosão. Bem, então vamos começar a fazer a placa de fato. Primeira coisa que você vai precisar ter todos aqueles materiais que eu tinha mencionado no último vídeo. O mais essencial é a placa de fenolite de dupla face. No meu caso eu vou estar fazendo a placa dupla face, então ela tem que ser dupla face. Vocês podem ver que tem cobre dos dois lados. Se você for fazer de uma única face, aqui vai ter só fenolite mesmo e do outro lado vai ter cobre. E também, muito importante, é ter as duas folhas impressas do top e do bottom, que tem que ser no couchê com brilho. A primeira coisa agora para a gente fazer a placa, obviamente, é estar recortando essa placa. Você pode recortar ela com uma beiradinha ou recortar direto na linha externa aqui, que é o tamanho exato que a placa tem que ser. Se você recortar ela um pouco maior, depois você vai ter que acabar cortando a placa a mais, lixar, então eu vou cortar direto nas dimensões que eu preciso. Ok, aí agora nesse ponto a gente tem que pegar e marcar aqui a placa. A gente pega o que a gente recortou, né? Vocês podem ver que eu recortei basicamente ali na linha. A gente vai colocar aqui no fenolite. Pegar uma caneta marcadora dessas. Pode ser uma grossa, pode ser uma fina, eu tenho muitos tamanhos aqui. Vai marcar aqui. Eu costumo marcar os cantos. E depois só conectar tudo com uma régua. Eu vou usar essa régua de metal aqui, que elas vêm junto com o cortador de placa. Aí vocês podem ver, tá marcadinho aqui. E agora nesse ponto a gente tem que colocar o ferro de passar a esquentar. Agora o ferro já está praticamente quente. Aí a gente pode começar a aquecer aqui a placa. A gente vai colocar o ferro aqui, deixar aquecer um tempo. Vai pegar o estilete com a régua de metal aqui. E a gente vai passar ele na linha que a gente fez. Eu não sei quão bem vai aparecer na câmera, mas aí ficou um recorte no cobre. A gente vai fazer isso no outro lado também, na outra linha, e depois a gente vai virar e fazer o mesmo no outro lado aqui do fenolite. Isso vai ajudar na hora de a gente cortar com uma tesoura a não causar rachaduras na placa. Dependendo de como você cortar, pode acabar rachando e isso basicamente estraga a placa, especialmente com o quão apertado que a gente está fazendo ela. Essa é a parte mais complicada de fazer e é muito importante que a placa esteja bem quente nesse processo. Então eu vou estar esquentando ela aqui bastante, deixar o ferro um bom tempo. A única coisa que você tem que cuidar é que nessa parte, como tem que aquecer bastante, algumas fabricantes de placa, tanto de fenolite quanto de fibra de vidro, elas têm problema com o cobre descolar. Às vezes estoura umas bolhas e acaba estragando aquele pedaço da placa onde o ferro pegou. Então você tem que cuidar um pouco com isso, não deixar muito quente, mas também para esse processo tem que estar quente, né? Agora a gente vê se está quente, você vai cortar. Você vai ver que quando for cortar ele não pode ter muita resistência, tá? Começar a resistir muito, de novo, tem que pegar o ferro e ir esquentando.
tá recortada a placa. Aí você tem que cuidar que como o Finalite ele é bem mole, vocês vão ver que ele deu uma barrigada. Agora você pega o ferro aqui de novo e aquece para tentar deixar ela um pouquinho mais reto. Agora que a placa deu uma esfriada, a gente pode encostar nela mais facilmente. Aí assim, a gente precisa passar a impressão, né, do couché para cá. Eu não sei se vai aparecer muito bem na câmera, mas a placa ela tá cheia de umas gorduras, assim, de eu ter encostado, ela vai ficar parada. Isso vai afetar bastante na hora do toner passar para cá. Então a gente tem que limpar isso. Você pode fazer ou com um Bombril, o meu já tá bem sujo, de fazer isso múltiplas vezes, ou você pode estar usando uma escovinha de cobre. Eu vou fazer com a escovinha de cobre porque eu acho um pouco mais simples, não acaba não sujando a mão também. Você passa em circular, que fica melhor depois quando for passar o toner para cá, né? Fica mais fácil se você tiver passado a escova em forma circular. Pronto. Agora deve dar, não sei se dá pra ver, ela tá toda, digamos assim, polida, né, com a escovinha. A gente pega o couché. É importante que você não pode encostar mais agora, não botar o dedo na parte de cima, porque senão vai estragar todo o trabalho que teve. A gente vai pegar agora, tá pegando aqui o bottom. Coloco aqui em cima. Tem que tentar alinhar o máximo possível aqui, porque a gente fez a placa no tamanho basicamente certinho. Alinha aqui. Aí segura num lado aqui em cima do couché. Pega o ferro e coloca em cima. E segura por um tempo. Agora que eu já deixei um tempo aqui em cima, desse lado que o ferro estava em cima vai estar preso. A gente troca, faz o mesmo no outro lado. O couché tá praticamente grudado aqui. Aí se você puxar ele vai sair, né? Mas ele tá praticamente grudado, então a gente consegue começar a fazer a próxima parte. Que é, a gente vai ir passando o ferro assim, esfregando ele aqui contra a placa, para tá grudando o toner no cobre. E a gente vai fazer isso bastante agora. Você pega a ponta do ferro aqui, se ele fosse reto seria melhor, né? Se não fosse liso, não tivesse a saída de vapor, mas com esse aqui também serve. Você vai passando, o alvo é passar até que você basicamente veja a impressão no lado branco aqui. Ela vai ficar meio que queimada na parte de cima. E a gente vai ir passando. Com o papel transfer, essa troca para outro lado fica mais visível, mas com o couché não é tão visível. Você vai segurando e vai passando o ferro. É importante que você não pode esfregar muita força para não tá desgrudando, deslocando a placa. Porque se deslocar nessa placa dupla face aqui, você vai ter bastante problema. Depois de um ponto a placa começa a ficar bem quente, então você pode pegar alguma coisa. Vou pegar aqui o cabo do cortador de placa mesmo, para tá segurando ela, apoiando. Aí você vai trocando. Agora eu já passei tudo aqui. Passei o ferro por tudo. Basicamente tá queimado o desenho das trilhas aqui. Não sei quão bem tá aparecendo na câmera. Aí depois que a placa ela já esfriou, você vai ter que esperar um pouquinho. A minha já tá fria. Você vai preparar daí uma tigela com água. Ela não precisa ser tão grande quanto a que eu peguei aqui, mas eu peguei desse tamanho pra ficar bom. Você vai colocar a placa ali dentro e deixar ela, assim, todo o papel ficar umedecer, né? E ele vai aparecer daí as trilhas. Quando ele estiver no ponto de aparecer as trilhas,
a gente vai tirar a parte toda de papel e deixar só o toner. Tá. Agora a placa lá já tá aparecendo as trilhas aqui. Então quer dizer que o papel tá todo úmido. Aí então a gente vai pegar aqui, pegar com o polegar e a gente vai começar a esfregar suavemente o papel para ele começar a se desfazer. Depois que ele já tiver começado a desfazer um pedaço, aí a gente pode começar a ser um pouco mais brusco. O mais importante aqui é não raspar tão forte que ele arranque o toner de baixo. Dá pra ver aqui, ele começou a tirar o papel. A gente vai fazendo isso até que fique só o toner e o cobre. Agora eu quero mostrar, eu já tirei o mais ou menos o grosso do papel. Aí você vai ver que vai ficar esses restinhos, assim, bem pouquinho, ó, que não tá brilhando, né, do cobre. Aí nessa parte você tem que ser bem cuidadoso para tirar, ser muito suave. Ele é fácil de tirar, só tem que ter paciência, porque aqui, ó, vamos ver se eu consigo mostrar na câmera. Aqui em cima. Vamos ver se a câmera vai cooperar. Aqui eu passei um pouquinho forte demais e deu uma raspadinha no toner. Depois eu vou só arrumar isso aqui com a própria caneta de Pilot. Aí agora eu vou continuar com o processo. Agora eu já terminei de tirar todo o papel que tinha sobrado. Aqui não tem um pouquinho ainda. Mas uma coisa que eu queria mostrar, aquele ponto que eu tinha mencionado antes, conforme eu fui passando, ele raspou um pouquinho mais. Mas é isso que a gente vai estar arrumando com a caneta. Agora a gente tem que pegar e secar essa placa, tirar o papel pro lado, tirar a água, quer dizer. E daí a gente vai corrigir essa parte da trilha aqui e depois a gente vai passar o top. Ok, agora que a placa ela tá sequinha, a gente vai arrumar aqui essa trilha que acabou rasgando. Aí você vai só vir aqui com calma, pode ser com a caneta fina, pode ser com a caneta grossa. Aí, eventualmente, pode acabar dando uma grudada na hora de passar a caneta. Isso depois a gente vai tirar com o estilete. Aqui embaixo também teve bastante disso, por causa que as trilhas elas estavam apertadinhas. Sempre bem importante cuidar. Aí você dá uma repassada aqui por todas as trilhas que possam estar perto, para tirar com o estilete se tiver algum toner a mais. Vamos arrumar aqui, também deu uma leve falhadinha, vamos arrumar com a caneta aqui. E vamos tirar com o estilete aqui a parte onde ficou um pouco de excesso de toner. Ok, agora eu já arrumei aqui as trilhas que estavam meio falhadas e também já tirei o que estava de excesso de toner aqui embaixo. E dei uma limpada adicional em algumas partes que pudessem estar meio ruins. Para a gente poder estar colocando o top, você poderia simplesmente colocar ela aqui e passar e esperar pelo melhor. Teoricamente, como elas são todas do mesmo tamanho, vai ficar basicamente alinhado. Mas, como essa placa ela tem bastante trilhas e todas têm que ficar bem alinhadinhas, o que eu vou estar fazendo, e é o motivo da gente ter pego antes os alfinetes, eu percebi também que eu podia usar tachinhas, então vou estar usando algumas tachinhas. A gente vai pegar e furar alguns pontos estratégicos aqui. Eu vou escolher aqui em cima, que é a conexão do MPU. A gente vai furar, eu estou usando aqui o furador. Tem que tentar furar bem no meio para isso funcionar. Furei aqui, não sei se dá para ver muito bem. Furar aqui embaixo. E vamos pegar a tachinha, eu tô usando tachinha mesmo. Pega a tachinha. E atravessa aqui no furo. E aí com os outros furos a mesma coisa.
taxinha um pouco cortada. Não vai deixar ela toda nessa daqui. Se você for usar a taxinha, só tem que cuidar aqui. Foi bom que eu fiz nesse ponto, que ele deu uma maltratada aqui nesse cobre. Mas como essa trilha não é usada, não chega a ser um problema. Daí só cuidar pra não enfiar ela toda. Coloquei aqui nesse lado também. Ok, aí ela tá funcionando aqui. Deixa eu passar a caixinha de volta fora. E agora a gente vai fazer basicamente o mesmo processo aqui do ferro que a gente fez antes com o cochê. Vai pegar aqui o ferro, vai deixar ele um tempo. Aí, claro, agora a gente tem que estar evitando as taxinhas, né? Isso é um processo adicional que antes não tinha. Ok, agora eu já fiz todo o processo de passar ela aqui. Aí uma coisa que eu queria mostrar é que, não está aparecendo bem na câmera aqui, ficou falhado algumas trilhas. Aí eu vou ter que arrumar elas usando a caneta permanente ali. E também agora a gente tem que conferir quão deslocado que acabou ficando, pra gente saber se vai dar certo ou não. Então eu vou pegar e fazer um furinho aqui numa conexão, nessa daqui. Vamos furar aqui com o furador pra gente ver quão deslocado ficou. Tá um pouquinho deslocado, não tá muito. Então acho que não vai ter problema. Vou furar mais um. Vou furar aqui em cima. Vamos ver, furar aqui. E vamos conferir. Tá suficiente, tanto deslocado que tá, não vai afetar. Agora então eu tenho que pegar e arrumar todas essas trilhas que ficaram meio falhadas. Agora eu já fiz os desenhos aqui na placa, né? Já preenchi todos os vãos que tinha ficado na hora de passar o toner pra cá. Como vocês podem ver aqui, não ficou exatamente muito bonito, mas o importante é que funcione a parte elétrica, né? Não precisa ficar bonita a placa. Aí agora o que a gente precisa fazer para colocar no percloreto, eu já deixei pronto aqui o percloreto. No meu caso, meu percloreto eu já tenho ele preparado há bastante tempo. Então ele tá meio uma cor um pouco diferente do que seria um percloreto novo. E ele demora mais para estar fazendo o processo de corrosão. Além disso, por causa que ele já está pronto, nesse vídeo não vou estar mostrando como é que se prepara ele. Mas com certeza deve ter alguma explicação na internet, talvez eu deixe algum vídeo na descrição mostrando isso. Aí pra gente colocar a placa ali dentro, você pode simplesmente largar ali, ou o que eu prefiro fazer é pegar e já fazer um dos furos que a gente vai usar de fixação. Eu vou pegar esse aqui, a gente fura ele, larga um pouco largo. E daí eu vou passar um desses, não sei como é que se chamaria, geralmente vem fechando o pacote de pão. Você pode usar um barbante ou algum fio. Eu gosto de usar esse aqui porque eles são rígidos. Aí eu passo aqui, coloco em volta aqui da placa e coloco ali dentro do percloreto. Aí agora a placa ela tá toda submersa ali. Vocês vão ver que ela vai começar a ficar rosada assim, ó. Ela começa a ficar rosada quando ela interage com o percloreto. E daí agora a gente pega o canudo, que eu tinha mencionado no último vídeo. E você vai começar a sacudir usando o canudo. Por causa do jeito que é o canudo, começa a colocar ar ali e gerar bolhas. Isso ajuda bastante a estar oxigenando todo esse processo, já que é um processo químico. E agiliza um pouco. No meu caso, como o percloreto está velho, bem velho, ele provavelmente vai levar uns 40 minutos a 1 hora. Dependendo, se o seu percloreto for bem novo, ele vai levar, eu imagino, uns 15 minutos no máximo, 15, 20 minutos. Tá, agora a placa ela já tá toda corroída. Já dá pra ver que não tem mais nada de cobre. Aí você pode fazer duas coisas. Pode lavar ela ou tirar o excesso do percloreto com um papel mesmo. Vou fazer é tirar o excesso do percloreto com um papel e depois eu lavo.
Só é importante que o percloreto ele corrói metais. Então, se você tiver algum encanamento de metal, não lava por onde vai passar nesse encanamento, tá? Só se for passar por encanamento de PVC mesmo. Tá bom, agora a gente tirou grosso, a gente pode pegar e lavar. Agora a placa ela já tá limpa aqui, né, já tá sequinho. Aí só tem algumas coisas que eu percebi, que eu acho que não vão ficar muito boas, que são essas trilhas aqui. Elas deram uma falhada, que foram as que eu arrumei com a caneta, né? Elas não ficaram muito boas na hora de corroer. Mas isso depois, se for o caso, a gente pode arrumar com um pedacinho de perninha de resistor, um pino, algo nesse sentido. Agora o que a gente precisa fazer é tirar esse toner pra gente ver de fato como é que ficou o cobre. Aí isso você pode fazer ou com a escovinha de cobre de novo, ou então com um bombril. Com a escovinha de cobre não tá ficando muito legal, então eu vou trocar pro bombril, que para esse caso eu acho que vai ser melhor. O processo é meio tedioso, demora um pouquinho, então vou pular um pouco para frente. Tá. Já tirei agora todo o toner que tinha. Aí, como suspeitava, aqui assim ficou meio falhadinha e aqui também, mas não é tão falhado que não dê para usar a placa. Aí a gente só arruma depois com uma perninha de resistor, algo nesse sentido que a gente tinha falado antes. Senão acabaria perdendo todo o trabalho que se teve. Aí agora eu tenho que furar todos os quase 400 furos que tem nessa placa. Acho que é quase 400, pelo que eu lembro. E depois que tiver tudo furado, aí a gente tem que estanhar ela e começar a colocar os rebites para que ela tenha as conexões elétricas de uma face para outra. Então vamos começar. Eu vou estar usando o furador, mas você pode usar também uma broca ou algo nesse sentido. Então eu já furei praticamente todos os furos, exceto esses 4 aqui que eu queria mencionar, e também os furos de fixação. Exceto essa daqui eu já cheguei a fazer o trabalho. Então, o que tem de especial com esses furos? Como vocês podem ver aqui, eles são bem maiores e eles são oblongos. Esses que são simplesmente um furo redondo maior, dá pra gente furar com a broca, se tiver uma parafusadeira ou uma furadeira mesmo. Mas como talvez nem todos tenham acesso a isso, eu vou estar mostrando como é que você pode fazer esse furo usando o próprio furador mesmo. E é uma forma, digamos assim, intuitivo de como que a gente vai fazer esse furo. Você faz alguns furos. Você faz um furo central, como se fosse furo normal. Aí você vai furando na lateral. Fazer uma série de furos. Para desgastar o material ali. Ó, já aumentou. Te vira o outro lado. Desgasta. Se a câmera quiser focar. Vamos ver se a câmera vai focar. Tá largado ali. Agora a gente pega a tesoura e dá uma largada um pouco. A vantagem de usar o fenolite é que ele é bem macio para esse tipo de coisa assim. Enquanto que com fibra de vidro você não teria opção, teria que ser com uma furadeira mesmo. E tá aceitável. Agora a gente faz isso com esses furos oblongos aqui. É basicamente contornar. Depois também dá pra pegar o estilete, algo assim, pra tá deixando esse buraquinho bem bonitinho.
Vou fazer nos outros e depois eu volto. Agora eu já tô com a placa toda furada aqui, como vocês podem ver, eu terminei de furar os furos aqui pro sensor Hall. E a gente poderia começar a parte da solda. No entanto, antes de poder estar soldando todos os componentes, tem alguns componentes como esse conector das placas modulares, que quando a gente encaixar ele aqui, eu não cortei ele ainda, então ele não vai encaixar totalmente, mas como vocês podem ver aqui, ele vai tapar todo o pad dele. Né? O pad está aqui, não vai dar para acessar. Então na hora de soldar ficaria muito ruim. Mas tem uma solução para isso, que é usando esses rebites ocos aqui. Eu não sei quão bem a câmera vai estar pegando, porque ela é bem pequenininho. A gente coloca esses rebites ocos aqui e ele vai fazer uma conexão entre o pad de um lado com o pad do outro, fazendo assim já toda a conexão certinha. E depois na hora da gente soldar fica bem prático. Aí nem todos os pads aqui necessitam que a gente coloque esse rebite. Até porque colocar nos 400 furos seria um belo trabalho. Então eu fiz essa imagem aqui, que vai ajudar você a estar sabendo quais pads que tem que colocar esse rebite. Todos os pontos marcados em azul é onde vai rebite. Só tem dois pads ali que eu não coloquei, que são os pads do conector da placa modular 2, que é a de leitura dos potenciômetros. Porque de qualquer jeito a gente não vai estar montando essa conexão, já que nenhuma das trilhas vai estar aqui, porque elas estão no IN 1 e IN 2. Tá. Então agora vamos começar a colocar os rebites. Eu vou começar aqui por esse pad bem de cima, que é do 13.3 do MPU. A gente coloca o rebite ali. Ele é bem chatinho de colocar. O ideal é fazer isso usando uma pinça. Deixa eu pegar uma pinça aqui. Você pega uma pinça. Vamos colocar ali. Aí pressiona. Ela tem que atravessar até o outro lado. Atravessou. Atravessou. Aí. Vocês podem ver, tá encaixadinho ali. Agora, a gente vai pegar um parafuso com uma ponta, que seria um parafuso pontudo. A gente vai pegar a ponta dele, colocar aqui e vai bater com um martelo. Pode ser um martelo leve, pode ser um martelo pesado. A gente vai bater para abrir um pouco o rebite. E daí a gente vai batendo assim de lado para estar abrindo o rebite. Essa parte ela não precisa ficar perfeita, mas também a gente não pode errar muito, porque se estragar depois é bem chato de estar tirando esse rebite. Aí ele vai ter aberto assim. Se você quiser, você pode pegar um alicate, dar uma apertada para ele ficar mais rente. Pra mim, eu acho que esse acabamento já tá bom, porque de qualquer jeito depois vai vir solda aqui por cima. Aí quando a gente for estanhar. Tá, eu queria só mostrar aqui uma situação que ocorreu. Que quando eu coloquei ele deu uma empurrada no cobre ao redor. Então o que eu vou fazer?
Vou pegar uma dessas limas, essas limas circulares aqui. Cara, ela tem uma ponta meio fininha. E eu vou dar uma arrombada nos furos onde tem que colocar o rebite. Porque eu acho que ele tá forçando um pouquinho demais quando ele vai entrar. Agora eu já tô com quase toda a placa colocada aqui, os rebites. Faltam só esses 4 aqui, que são do conector de leitura da corrente de cada motor. Aí eu só queria mostrar umas coisas que eu acabei mudando no processo desde as últimas gravações. Que foi que, eu acho que eu já tinha mencionado a lima, mas só pra garantir, a gente vai passar a lima ali. E eu peguei uma madeirinha pra colocar, porque a minha mesa acabou ficando toda marcada do processo de bater o rebite. Então se você for fazendo uma mesa que não quer estragar, é importante pegar alguma madeirinha pra tá colocando os rebites em cima, porque daí ela vai ficar marcada. Eu acabei pegando agora só pra mostrar pra vocês, então a minha mesa já marcou toda. E também eu peguei um desses, não sei bem como é que é o nome, mas eles são um abridor de costura, acho que o nome seria. É uma ferramenta mais para costureiras, mas que por causa dessa pontinha bem... deixa eu ver quanto isso aparece aqui na câmera. Ela tem uma pontinha bem afiada, né? A gente consegue colocar o rebite aqui, posiciona ele. Deixa eu ver aqui. Não sei se está aparecendo bem na câmera. Aí facilita bastante na hora de a gente colocar aqui. O processo de abrir com a lima eu já tinha feito antes, então não tem que fazer agora. Aí eu só vou colocando, eu coloco aqui e uso essa ferramenta para estar enfiando o rebite e atravessando ele para o outro lado. Aí facilita bastante o trabalho. Estão colocados ali. Agora, o que a gente precisa fazer é que... eu até estava vendo isso antes. Nem todos os rebites aqui, os componentes passam suavemente. O furo ele é de 0,9, teoricamente era para passar todos os componentes, mas o rebite, quando a gente amassa ele, o furo não fica exatamente 0,9, fica um pouquinho menor. Aí a gente precisa dar uma largada nisso. Eu vou fazer usando essa ferramentinha de costura aqui. A gente vai pegar, posiciona ela ali dentro e vai batendo. A vantagem de fazer com essa ferramenta aqui é que por causa da ponta dela, ela entra e ela vai rasgando um pouco. Ela vai retorcendo ali o latão do rebite, né?
Vamos estanhar então a placa. Mas por que a gente tem que estanhar? Para reforçar todas essas trilhas, especialmente as de alimentação, para que elas possam suportar mais corrente e também ter mais durabilidade. Porque o estanho ele não vai oxidar e ele vai adicionar mais resistência mecânica às trilhas. Antes da gente poder estar estanhando, a gente precisa limpar toda a placa, que nem a gente fez na hora de estar corroendo ela, né, passando o couché para cá. Depois de limpa a placa, a gente vai pegar a pasta de solda e com um pincel, pode ser um pincel fino ou pode ser um pincel grosso. Eu gosto de usar um desses pincéis médio, acredito que seja o tamanho dele, para espalhar a pasta de solda por toda a placa. Aí você pode espalhar em setores, espalhar na placa toda. Aqui eu estou espalhando um setor só para poder mostrar, né? Aí você pega o estanho e o ferro de solda, vai colocar um pouquinho de estanho como se fosse soldar algum componente, algo assim. Põe um bolo mais ou menos e pega a ponta do ferro de solda e vai passando devagar. Aqui o vídeo está acelerado, mas você vai passando bem devagar, com calma, e tentando deixar o estanho o mais uniforme possível. Tentar não deixar morrinhos ou coisas do tipo assim, que isso não é muito bom, tanto para fazer reparo depois e até por uma questão estética, né? Com a placa toda estanhada, a gente precisa limpar qualquer furo que possa ter ficado tapado pelo estanho. Para a gente fazer isso, a gente vai pegar o ferro de solda, colocar no furo que está tapado e com o sugador de solda sugar qualquer solda em excesso que tiver ali no furo. Algo que ajuda bastante nesse processo que eu aprendi é que colocar o bico do sugador de solda rente no pad que você está tentando soldar junto com a ponta do ferro de solda ajuda bastante a ele sugar toda a solda que tiver ali. Se você colocar lá um pouco longe, pode que ele não consiga ter a sucção suficiente para puxar toda aquela solda em excesso. Então se você colocar bem apertadinho ali com ele, limpa melhor. Com tudo limpo, agora a gente precisa limpar a placa usando álcool isopropílico. Pode usar água normal, mas eu consegui o álcool isopropílico desde o último vídeo, então eu vou estar usando do álcool isopropílico. Você espalha por toda a placa, pega a escovinha, pode ser escovinha de cobre, que ela vai desgrudar qualquer sujeira que tiver, ou pode ser escovinha de plástico mesmo. Você passa por toda a placa, assim, de forma circular, até ir tirando sujeira. Aí depois pega um papel e limpa para tirar o que vai ficar embolado de sujeira e repete o processo. Agora a gente pega e repete tudo isso com o top. Feito todo esse processo, vamos agora ter que testar todas as trilhas usando um multímetro no modo de teste de curto-circuito para ver se elas realmente estão conectando um pad com o outro como devem e se uma trilha não está conectando com a outra da forma errada. Nesse momento é importante você ter um computador, um telefone, tablet, seja o que for se quiser, com o desenho da placa aberto para você poder ir acompanhando quais trilhas que deveriam estar conectadas de acordo com o projeto e ver quais que não deveriam. A gente vai pegar um multímetro, vai colocar num pad que deveria estar conectado com o outro, né, botar as duas ponteiras. Se ele apitar, o multímetro apitar ou piscar verde, como vocês vão ver ali no vídeo, tá tudo certo. Se o pad estiver dando contato com um pad que não deveria, aí você vai pegar o ferro de solda e vai passar na trilha, onde que possa tá duvidoso a solda. E aqui vocês podem ver que eu tive uma trilha que estava dando contato com outra que não deveria. Aí elas passam ali por baixo, naquele bloco de trilhas. Eu passei o ferro de solda, porque tinha um pouco de solda pegando entre elas. E fui arrumando todas essas trilhas ali da sequência, que na hora de estanhar, pudessem ter ficado com algum excessinho de solda e que acaba dando contato com outras. Por isso que eu tinha mencionado aquela questão de não deixar morrinhos. Porque esses morrinhos, na hora de a gente passar o ferro, acabam virando pedaços de solda que conectam uma trilha com a outra. Isso é bem ruim e atrapalha bastante esse trabalho. Depois disso, eu tive essa situação aqui no top, onde uma trilha que deveria estar dando contato entre o pad e outro,
não estava, porque ela tinha um pequeno rompimento ali. Aí para resolver isso eu peguei um pininho simples, né, que você já vai estar usando para os servomotores. Eu peguei ele e eu destaquei sozinho ele e fui soldando ali em cima da trilha. Você pode soldar também uma perninha de resistor, mas eu gosto de usar esses pinos porque eles são mais fáceis de estar vendo o que a gente está fazendo. A perninha de resistor é melhor no caso de ela não ter tanta altura, né, vertical, não ocupar tanto espaço. Esse processo ele é meio ruim de fazer, por causa que para segurar o pino ali, você precisa usar uma pinça, um alicate, seja o que for, e ainda colocar o ferro de solda e o estanho, tudo basicamente no mesmo lugar, em cima de uma trilha que provavelmente vai estar bem próximo de outras. Então acaba que tem muita coisa querendo ocupar um espaço bem pequenininho. Caso tenha ficado um excesso de solda ali em volta do pino, você pode tirar com estilete ou com um cortador de placas, já que o estanho ele é razoavelmente macio, né? Eu não recomendaria usar o ferro de solda para aquecer o estanho e tirar, porque geralmente o ferro de solda vai aquecer todo o pino e acabar desgrudando ele, desandando todo o seu trabalho. Por causa que a placa tem bastante trilhas, você provavelmente vai ter que fazer esse processo múltiplas vezes se você fez com o processo de corrosão. Isso é natural do processo, muitas trilhas acabam tendo algum micro rasguinho, algo assim que precisa ser reforçado para que ela possa ter o seu funcionamento completo. Dependendo do caso, se a trilha estiver muito rompida, tiver arrebentado o pad, não tiver 1 centímetro de trilha, aí você pode reconsiderar e acabar tendo que refazer a placa, mas em geral não precisa fazer isso. Agora eu vou começar a soldar os componentes, com o primeiro sendo todos os jumpers da placa, já que eles importam para alimentação e eu quero testar a alimentação primeiro. Para a gente poder estar fazendo os jumpers, eu peguei esses pinos mais longos, eles têm 2 centímetros de comprimento, aí eu pego e coloco eles, eu tiro, né, do plástico, coloco eles no alicate de bico, e dobro, ele coloca ele mais ou menos no meio do alicate de bico e dobra as perninhas deles. Basicamente, para mim, nunca tem erro essa distância e fica exatamente o tamanho que seria de um resistor normal, né, um resistor padrão de 7.62 mm. Não, 7.62 mm. Aí ele encaixa perfeitamente nesse tamanho ali de jumper que eu coloquei na placa. Aí a solda é bem simples de estar fazendo. Você simplesmente coloca o jumper na posição onde ele deve estar, coloca o ferro de solda com o estanho e vai largando o estanho até ele cobrir bem. A única coisa é que como esses jumpers aqui, pelo menos de baixo que eu tô fazendo, são de alimentação e é dos 5 volts que passa muita corrente, eu carreguei no estanho. O próximo componente que eu soldei foi o XT60, que ele precisa ser muito bem soldado e ter extrema quantidade de estanho em contato entre ele e a trilha, porque é por ali onde vai passar o grosso da corrente, né? Na verdade, toda a corrente vai estar passando por ali do robô inteiro, então aqueles, acho que era 17 amperes que a gente tinha calculado lá nos primeiros vídeos, vão estar todos passando por essa solda. Então tem que ser uma solda muito boa. Algo que você deve ter percebido é que esse XT60 é um pouquinho diferente. Não é bem o que eu coloquei no projeto, que é aquele XT60 para painel. Eu fiz o meu próprio, digamos assim, XT60 para placa, pegando um fio rígido de 10 mm, eu acho, 6 mm, acho que é 6 mm, e dobrando ele, recortando alguns pedaços. Não ficou a coisa mais bonita do mundo e também não é a coisa mais ideal de se fazer. Mas eu não consegui comprar o da China, eu queria fazer logo essa placa. Agora, antes da gente voltar a trabalhar na placa mesmo, tem que montar a fonte de 5 volts 30 amperes para a gente poder estar alimentando a placa e testar se todos os sinais de 5 volts estão funcionando como devem. Para montar essa fonte, eu só peguei cabos de 2,5 para fazer a conexão do 220 da fonte e cabos de 4 mm para conectar os 5 volts com o XT60 macho. Na ponteira, onde vai conectar na fonte, eu coloquei esses terminais de garfo, que eles ficam bem práticos de estar desparafusando ali o parafuso, encaixar e reparafusar. Aí fica bem bom. E depois eu só coloquei termorretrátil em volta de tudo para ficar bem isoladinho.
Aí aqui no fio vermelho eu fiz um recorte para a gente encaixar um disjuntor de 25 amperes para poder estar desligando a fonte facilmente, já que quando a gente tira da tomada, a alimentação dela demora um pouco para estar desligando. Aí o XT60 é bem fácil de soldar, é só encaixar o fio de 4mm ali e fazer a solda. Tem que carregar muito bem no estanho para ficar bem sólida essa conexão e também cuidar a polaridade. Mas o próprio XT60 já tem a marcaçãozinha de qual é o positivo e qual é o negativo. Para encolher o termorretrátil, eu gosto de usar esse mini isqueiro, acendedor aqui, porque ele gera uma chama razoavelmente boa e fica fácil de tá lidando com ela e passando em volta do termorretrátil. Você pode usar também um soprador de calor se você tiver. Aí a ligação nessa fonte é bem fácil de fazer. Você liga o fio que for a fase no L, o fio que for o neutro no N, o fio do terra no desenho ali, que é uma série de risquinhos que vão reduzindo, assim, eles formam basicamente um triângulo, né? Que esse é o símbolo do terra. O fio do negativo do XT60 vai em um dos dois V-, que tem dois geralmente nessas fontes de 30 amperes, e o fio positivo vai no V+. Então, enquanto eu tava editando, eu percebi que eu esqueci de gravar eu soldando o sensor Hall. Isso é um problema, mas o sensor Hall ele é bem simples de soldar. Você vai encaixar ele no buraco ali. Se não estiver encaixando, é questão de limar ou usar o estilete para abrir mais o buraco. E você carrega no estanho, tem que botar muito estanho nos pads para conectar. Quando eu digo muito estanho, é muito estanho mesmo. Vai ficar um murrinho entre os pinos do sensor Hall e as trilhas. Eu vou colocar uma imagem aqui no vídeo para estar mostrando para vocês como que tem que ficar. É bem importante que esteja bem boa a solda, por causa que a corrente toda do robô vai passar por ali. Agora a gente pode ligar a fonte e medir se ela realmente está tendo 5 volts. Medido isso, se realmente tiver os 5 volts, a gente pode medir a placa para conferir se ela não tem nenhum curto, porque se tiver um curto isso é bem problemático, pode estragar a fonte. Se não tiver, a gente liga na placa e mede todos os pads que deveriam ter 5 volts, se eles têm 5 volts. Os principais aqui são os pads dos servomotores e os pads do regulador de 3,3 volts. Que tem ali no canto da placa. Com os 5 volts funcionando, a gente pode soldar o regulador de 3,3 volts. Eles vêm nessas cartelinhas, a gente só destaca um, posiciona ele em cima dos pads e larga o estanho por cima. Dependendo da situação, você vai precisar segurar ele com uma pinça. Aí a gente testa se o regulador não está em curto e nenhuma trilha dele está em curto. Liga a alimentação de 5 volts e mede se o 3v3 está certinho. Para medir o 3v3 é com a ponteira vermelha no terminal maior dele e o ponteira negativa no GND. Agora a gente praticamente pode soldar qualquer componente em qualquer ordem que a gente quiser. Eu decidi começar ali pela parte de cima e ir soldando os componentes das placas. Só que eu acabei percebendo que uma trilha ali eu não tinha feito conexão, então eu tive que arrumar isso. Por isso que antes eu tinha mencionado a importância de estar verificando todas as trilhas. Vocês vão ver que para o MPU 650 eu estou colocando uma barra de pinos de 90 graus. O porquê que eu estou colocando isso e não uma barra fêmea como geralmente seria, ou então soldando o módulo direto? Eu coloquei ele em 90 graus assim, porque dessa forma eu consigo deixar o MPU 650 com o seu eixo Z paralelo com a gravidade. Depois vocês vão ver como é que ele vai ficar ali na placa. Depois eu parti para a solda do conector da placa de leitura de corrente, que é uma barra fêmea. Para cortar a barra fêmea, você tira um dos pinos e corta onde encaixava esse pino. Então você acaba perdendo sempre uma conexão que seria da barra que você comprou. Então se você for comprar a barra, não compra ela, contando que todos os pinos que ela tem você vai poder estar usando. E a solda é bem simples, é só encaixar ali e soldar cada um dos pinos. Vocês devem ter visto que a conexão de todas as placas modulares é dupla. Ela não é apenas 1 por 19, 1 por 17. É 2 por 17 e 2 por 19. Para isso, a gente precisa colocar duas barras, uma em cima da outra. Para garantir que as conexões foram feitas corretamente, eu peguei uma barra de pinos dupla, que é a mesma que eu estava usando para fazer os jumpers,
e encaixei aqui no conector para medir se os contatos realmente estão sendo feitos entre o conector e as trilhas. Aí agora é só a gente repetir o mesmo processo para a placa do processador central. Eu vou ignorar a placa de leitura dos potenciômetros, já que com essa placa dupla face não tem nenhuma das trilhas necessárias para estar lendo o potenciômetro, já que elas estão no IN1 e IN2. Teve mais uma parte do processo de solda que eu acabei não gravando, que foi a solda que vocês podem ver aqui de alguns dos conectores dos servomotores e dos resistores deles, os resistores shunts. Mas o processo é bem simples, você destaca os pinos que precisa da barra de pinos fêmea, vai destacar 3, que é por causa do servomotor. Eu não vou estar soldando o pino que seria do potenciômetro, porque, de novo, essa placa não tem acesso a esse recurso. Aí você coloca ele ali e solda, bem simples. Só o resistor, o shunt, ele tem que ser colocado dessa forma aqui, que é onde você dobra uma das perninhas, você dobra reta, a outra perninha você dobra, faz um U com ela, que vai vir até o outro lado para juntar com a primeira. Você encaixa ali e solda. Geralmente eu gosto de deixar a perna mais longa, longe de outras conexões expostas. Então nesse caso seria a perna longa longe dos conectores. Algo bem importante também que eu fiz foi que depois de soldar os conectores, eu carreguei, botei muito estanho nas trilhas de alimentação. Isso é para garantir que tenha o máximo de capacidade de corrente. Com todos os conectores e resistores dos servomotores soldados, eu parti para soldar os MOSFETs. Por causa da grossura dos terminais do MOSFET, eu precisei alargar mais um pouco ainda os rebites onde eles iam encaixar. Mas depois disso, a solda é bem simples de estar fazendo. Agora os últimos componentes não tem muito de solda específica para explicar. É um processo bem simples, encaixa o componente e solda os terminais. Só que você tem que cuidar a polaridade principalmente dos capacitores e dos transistores, que eles têm um sentido específico no qual é para ser colocado. Exceto os capacitores de poliéster, que são aqueles verdinhos ali. Aqueles ali pode colocar em qualquer sentido. Mas os eletrolíticos, que são esses pretos com uma linha branca, eles precisam estar com a linha branca para o lado de fora, que é o lado do GND. Se não tiver nesse sentido, quando você ligar a placa, pode vir a explodir o capacitor. E isso suja toda a placa, você pode se machucar, então sempre cuida dessa polaridade. Eu vou deixar agora mostrando algumas fotos de como que tem que ficar o resto dos componentes. Agora, com a placa toda soldada, é bom sempre testar o 3v3 de novo em todos os pads que deveriam ter, só para garantir que está tudo correto. Aí a gente também já pode soldar o MPU 650. Eu soldei aqui uma barra fêmea nele, normalmente seria soldado uma barra macho, mas como a gente vai conectar naquela barra macho da placa, precisa ser uma barra fêmea. Aí a gente conecta o MPU 650 na placa, vai ficar desse jeito, com o eixo Z perpendicular à gravidade quando a gente montar no robô, e liga a fonte. Se o LED verde ligar, quer dizer que o MPU está funcionando. Para testar a placa, eu basicamente vou usar o mesmo circuito que eu tinha usado na parte 3 para estar testando os servomotores, que eu só passo o código do código 3, que era o Sweep Test Multiservo, e conecto o ESP com toda a pinagem certinha dele, com jumpers ali diretamente nos pinos que eu quero testar da placa. Então se eu quiser testar um servomotor do pé, eu ligo o jumper do servomotor SG90 no pino que seria do pé. Bem simples. Ou pelo menos seria fácil se eu não tivesse rateado lindamente e deixado um pedaço de solda, criando um curto entre o sinal de GND da perna esquerda e o sinal de controle do motor da perna esquerda, que fazia com que o motor entrasse meio que num loop assim de ativar mais ou menos e desativar e não ficar ativado completamente. Então a alimentação ficava aproximadamente ali uns 3 volts e o motor não ligava. Mas isso me demorou um bom tempo para descobrir. Pelo menos foi rápido de resolver. Com a trilha arrumada, foi basicamente só repetir o mesmo processo que eu já tinha feito lá na parte 3 quando eu estava testando os circuitos. Que é mandar
L no monitor serial, ver se o servomotor liga e fica girando de um lado para o outro, mandar D para desligar ele. Se ele fizer esse processo, tá tudo certo. Aí depois é só ir trocando cada um dos servomotores, as conexões, e tem que mudar a conexão do ESP também. Aí a gente tem que repetir esse mesmo processo para todos os outros blocos de servomotores, que seria para outra perna, para o braço. Iria basicamente exatamente o mesmo processo, só vai ter que mudar o pino de controle do MOSFET ali que a gente está usando. Basicamente só isso aí, mudando de um membro para outro. O próximo teste que eu fiz foi do sensor Hall, que basicamente funciona por manter o servomotor ali, deixar ele ligado, girando de um lado para o outro, e adicionar esse jumper na conexão do iSense e medir a tensão que está saindo. Com um único servomotor está dando 1,623 mV. Isso quer dizer que ele essencialmente está dando 100 mA, 50 mA, não fiz a conta exata, mas está dando muito pouca corrente. Então adicionei mais um motor para ver se melhora a situação. Com mais um motor, a tensão de saída do sensor Hall foi para 1,622. O que quer dizer que a tensão mudou devido a esse aumento da corrente. Então eu considero que tá funcionando ele. Esse próximo teste eu provavelmente já poderia ter feito antes, junto com o teste de cada servomotor. Mas eu decidi fazer por último para poder dar uma separação. É basicamente só testar se o shut-off está funcionando, que é aquele sinal de emergência que eu tinha mencionado lá nos vídeos anteriores. É basicamente só pegar e dar um curto entre as duas conexões dele, bem simples, e ver se o motor vai desligar. E para o último teste do vídeo, eu preciso só falar sobre como que a gente vai testar o MPU 650. Para se comunicar com ele, vou estar usando a biblioteca MPU 650 Token, que é bem fácil de instalar. Eu estou mostrando aqui no vídeo o processo para você instalar ela na Arduino mais nova. É bem simples, instala a versão mais recente. E o código está lá no repositório também, que é esse get all data. Tá tudo no link ali na descrição do vídeo. A ligação do circuito é bem simples, é só ligar o pino que está marcado como SDA, que é ali o 27, liga no pino que está marcado como SDA na placa, e o pino 26, que é o SCL, ligar no SCL da placa. E o teste em si é simplesmente ligar a placa e ficar acompanhando os valores de ângulo no monitor serial. Se eles estiverem alterando de acordo com a forma que você está mexendo a placa, tá tudo certo. Se não estiverem alterando, provavelmente é um problema com o MPU 650. Se tiver todo zerado, pode ser algum problema com as suas trilhas. Com a placa toda pronta e testada, eu quero só tirar um tempo para analisar todo o processo e falar para vocês como foi a experiência. Eu já tinha mencionado no último vídeo que esse processo de corrosão eu já estou acostumado a fazer. Só as taxinhas que eu nunca tinha usado antes para aprender o top. Isso ajudou bastante comparado com os alfinetes. Então, definitivamente usem as taxinhas para isso. Com certeza, fazer as trilhas usando uma CNC seria muito mais confortável, porque não teria que arrumar as trilhas nem com a caneta, nem com os pinos na hora de estanhar. Infelizmente, a pior parte do processo, que é colocar os rebits, na minha opinião, ainda assim tem que fazer, mesmo fazendo com uma CNC. E honestamente, quando eu já estava umas 4 horas marreteando os rebits, eu já estava reconsiderando minhas decisões de vida. Então é um processo bem enfadonho de estar fazendo. Então vocês precisam considerar realmente se vale a pena fazer a placa da forma que eu fiz. Se não é melhor mandar produzir em uma empresa. Porque daí você tem todos aqueles recursos que foram planejados lá no começo. Eu coloquei uma estimativa dos custos dos itens naquela tabela que eu mostrei no último vídeo. E no total, se precisar comprar todos os itens para cada método, a corrosão fica mais cara que mandar produzir em uma empresa. Claro que se você tiver alguns desses itens, tipo ferro de passar, como eu já tinha, fica mais barato. Além disso, como eu tinha falado no último vídeo, o método de corrosão ele serve para fazer muitas placas, de qualquer modelo. Enquanto que produzir em uma empresa, você tem um gasto tremendo cada vez que quiser produzir uma placa nova.
Em um futuro não muito distante, eu quero produzir essa placa em uma empresa para ter todos aqueles recursos que eu tinha planejado no começo. Por hora, essa placa teve algumas coisas que não ficaram ideais, como a conexão do XT60 e as muitas trilhas que eu precisei arrumar, mas em geral tudo funcionou exatamente como esperado e de primeira. Então, para mim, foi um completo sucesso. Com essa placa pronta, agora podemos partir para a placa do processador principal, que é o que vamos fazer no próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se sim, deixa um like e se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo. Isso é tudo e até o próximo vídeo.